Alô maltinha, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vamos falar dos livros que eu li em outubro. Então malta, basicamente em outubro eu só li 3 romances, de resto foi distopias, li uma fantasia. A nível de standalones só li 2, de resto isto ou faz parte de uma série ou faz parte de interconnected standalones. Este mês foi muito intenso a nível de séries. Por um lado é bom, porque assim que começo estou a terminá-las, vocês vão perceber, sinto que estou a mudar muito os meus padrões e estou orgulhosa, mas se eu podia ter terminado séries que estou a ler em vez de começar outras também, mas é a vida, é a vida. E tivemos leituras muito boas, malta. Isto não vai estar bem por ordem de leitura, porque, por exemplo, eu li Arqui-Inimigos, Fearful e Supernova, mas faz-me sentido falar das séries juntas, portanto, se calhar vamos fazer por essa ordem. E sem mais demoras podemos já começar por estes, portanto, Arqui-Inimigos e Supernova, da Marissa Meyer, que é a continuação de Renegados. Isto foi uma jornada, vocês não estão a perceber. Eu amei Renegados, lá está, isto faz muito lembrar X-Men. Eu adoro Marvel, eu adoro X-Men, tipo, mesmo o universo de X-Men é daqueles que, muito provavelmente, acho que eles vão fazer reset. Depois, aliás, vai haver um reset na Marvel, depois do Doomsday e do Secret Wars, mas estou a tentar não pensar nisso para não sofrer, mas o X-Men é mesmo aquela franquia que claramente aposto que vocês quiserem que vai haver, com muita pena minha, porque eu adoro X-Men, sobretudo a nova linhagem de X-Mens. Mas pronto, isto estava tema para debate e não vale a pena. Estamos a falar agora nisso, ninguém quer saber, ou se quiserem digam, posso falar mais sobre isso. Mas pronto, basicamente nós então seguimos a Nova aqui infiltrada nos Renegados e a tentar descobrir mais coisas para, lá está, através dos anarquistas conseguir destruir os Renegados. Eu tenho-vos a dizer que não há um momento aborrecido nestes livros. Eu fiz reading vlog, pelo menos deste não me lembro, mas não há um momento aborrecido. Eu acho que na altura dei 4 estrelas a este, mas honestamente ele é 5 estrelas. Este então é tipo mais que 5 estrelas, foi perfeito. O fim, imaginem, eu terminei e eu fiquei chocada com este livro, é tipo plot twist atrás de plot twist, e eu sei que um plot twist não faz com que isto seja um bom livro, mas é mesmo aquelas coisas de que tipo, eu não vi de onde é que isto veio, sabem? E quando, ou seja, quando o plot twist aconteceu, vocês pensam tipo, uau, mas como é que eu não percebi isto mais cedo? Ou não, ou se calhar vocês a ler até vão perceber logo os plot twists, mas há coisas que foram tipo acontecendo desde o primeiro livro que eu não vi, tipo, isto desenrolar-se desta forma de maneira nenhuma e simplesmente aconteceu e depois vocês olham para trás e pensam, uau, ok, agora percebi. Portanto, malta, a minha boca teve tipo no chão o tempo todo. E o fim, o epílogo, eu fiquei para aí meia hora ou uma hora a olhar para a parede, eu fiquei mesmo tipo, imaginem, eu tive que mandar mensagem a uma pessoa que eu sei que leu estes livros porque eu não estava a acreditar no que aconteceu no epílogo. A sério, eu recomendo muito esta série. É young adult, não tem qualquer tipo de spice, ok? Podem ler independentemente da idade. É muito divertido, cheio de ação, sempre coisas a acontecer, reviravoltas, pessoas infiltradas, romance entre o Adrian e a Nova. E esse também, tipo, eu estava tipo mortinha para saber o que é que ia acontecer. Amei, recomendo e é sem dúvida das minhas sagas preferidas. Terminámos a saga de Powerless, tipo, finalmente, apesar de que já ouvi dizer que a autora vai fazer algo relacionado com isto. Eu posso morder a língua, espero que não, mas acho que se a autora continuar a fazer livros sobre este universo, eu acho que não vou ler mais. Eu gostei da trilogia de Powerless, não é a minha preferida, mas eu gostei. Gosto muito da novela Powerful, adoro mesmo, é a minha preferida, 5 estrelas. Acho que é a única 5 estrelas que eu dei desta saga e Fearful não foi para mim. Imaginem, eu nunca gostei do Kit, nunca. Desde o primeiro livro que eu não gosto do Kit, não foi só no último livro, não gosto dele. Mas eu pensei, ok, vamos ver, não é? Tipo, eu também não gostava da Nesta, eu detestava a Nesta em ACOTAR e eu agora adoro a Nesta, é das minhas personagens preferidas, portanto, vamos dar uma oportunidade. E sou-vos sincera, não me fez absolutamente nada. Acho que foi um bocado desperdício de tempo. Imaginem, quem gosta desta saga, leiam, pode fazer sentido. Para mim, que gosto, mas não sou aquela pessoa que amou,
Isto podia ter sido um e-mail. A outra história que temos aqui, que eu não quero dizer porque não está propriamente cá atrás, a outra história que nós vamos seguindo das outras personagens, eu sinto que só aconteceu para dar volume ao livro. Porque como a história do Keith não era suficiente, eu sinto que introduziram a história destas duas personagens só para dar mais páginas ao livro. Posso estar enganada, não sei, se calhar os próximos livros até vão ser à volta disso, se houver alguma coisa, mas simplesmente não me interessava, eu não queria saber da vida destas duas personagens, eu nunca gostei delas, do Keith e de uma das outras duas. A única personagem que eu gostei foi a Moira, não sei bem dizer o nome dela, agora só aparece capítulos do Keith. Mara. A única personagem que eu gostei foi a Mara, e mesmo assim, tipo, eu estava a perceber a Mara, eu estava a gostar dela, e no fim, eu fiquei bem à toa com aquela, tipo, as reações dela do nada. Então, foi 2 estrelas, volta. Mas se vocês gostaram da saga, leiam, ok? Leiam. Temos If It Makes You Happy, que eu fiz um reading vlog sobre ele, portanto também não me vou alongar muito, mas basicamente isto é tipo um romance situado nos anos 90. Nós temos, esqueci o nome dela. E não está aqui atrás porquê? Não é Emily, Michelle. Temos a Michelle. A Michelle é tipo uma businesswoman da cidade e a mãe dela falece e ela basicamente vai gerir o B&B que era da mãe, numa cidade pequenina. Supostamente o B&B é para a Sarah, mas a Sarah, que é a irmã dela, ainda está a terminar a licenciatura, então ela vai ajudar, vai tipo tomar conta até a Sarah se graduar e poder ficar com o B&B. Depois temos o Cliff é tipo vizinho do B&B. Ele é pai solteiro de 2 meninas, uma mais velha e depois uma mais pequenina, muito fofinha. São as 2 muito fofinhas. Pronto, e basicamente nós neste livro vamos seguindo a Michelle, que é tipo City Girl, Black Cat, e vamos seguir o Cliff, que é tipo Golden Retriever vibes, ajuda toda a gente numa small town. É super engraçado porque no início as pessoas todas cumprimentam na cidade pequenina, todos a tentar ser simpáticos, e a Michelle fica tipo: mas porquê que vocês estão a ser simpáticos para mim? Eu nunca falei com vocês. Ela não diz, mas ela pensa. E depois ela tem um cão. Opa, eu amei o cão. Tipo, eu sei que está aqui alguns do nome do cão. Eu adorei. Ela é o Rocket. Ela falava com o cão e tipo, o cão não respondia, né? Tipo, é um cão. Mas o diálogo dela com o cão era sempre tão engraçado. Eu adorava. Mas pronto, também adorei a Britney, adorei a irmã mais velha, adorei todas as personagens. Acho que é um livro um bocadinho grande. Ok, por um lado é querido, porque ele, como é grande, vocês chegam a um ponto em que vocês sentem que já conhecem as personagens todas, mesmo os outros casais vizinhos que estão à volta do Cliff e da Michelle, há sempre cenas sobre eles, não só deles, porque isto só segue o ponto de vista da Michelle e do Cliff, mas vocês conseguem, tipo, vê-los, e eu acho que isso acaba por ser engraçado, porque vocês acabam por sentir que estão no livro, mas eu acho que foi um bocadinho grande, sabem? Mas, por outro lado, eu estou a dizer a palavra mas muitas vezes, desculpem, tem as suas vantagens. E uma coisa que é boa é que vocês veem eles a transformarem-se de kinda enemies to friends to lovers. E eu acho que é bonito. Vocês veem mesmo a amizade deles a crescer e é muito bonito. Simplesmente, acho que é um bocadinho comprido demais. Tipo, tem para aí 500 páginas e pronto. Mas é muito bom para esta altura do ano. Li alguns aqui pelo meio Reminders of Him, porque eu reli, na verdade, porque eu já tinha lido Reminders of Him há 2 anos, em 2023, aliás, já quase há 3, porque eu li logo no início do ano. Pronto, e eu gostei muito, muito do livro na altura, e eu sei a história no geral, mas não me lembrava dos pormenores, e saiu o trailer. Malta, eu sei que há muita controvérsia com a Colleen Hoover, mas eu fui uma daquelas que voltou a ler, eu li quando era mais nova, voltou a ler mais com livros da Colleen Hoover, e há uns que eu não gosto mesmo, tipo Amor Cruel, não é para mim de todo, eu sei que é um dos preferidos, mas não é de todo para mim. Eu sei que há livros muito controversos, há livros que eu nem li, nem tenho curiosidade, mas Reminders of Him, Corações Feridos, também gosto de Verity, mas Verity é completamente louco. Ao contrário da maior parte da população, gosto do 9 de novembro. É um bocado tipo wild, mas gosto. Mas lá está, os meus preferidos é Reminders of Him e Corações Feridos. Eu já reli Corações Feridos, nunca tinha relido Reminders of Him e queria muito fazê-lo. Portanto, fiz. E basicamente, nós seguimos a Kenna, ela foi para a prisão porque basicamente houve um acidente, ela foi culpada do acidente. A questão é que quando ela estava na prisão, ela engravidou e teve o bebê.
e o bebê está com os avós, porque o pai do bebê faleceu nesse acidente. Então basicamente ela é culpada de ter morto o namorado, vai para a prisão e quando sai tenta regressar à cidade para conseguir estar com a filha. Só que ela não tem qualquer ligação com a filha nos últimos 5 anos de vida da menina, porque os avós são os avós paternos e claramente estão muito magoados com o que aconteceu, porque ela foi culpada por algum motivo, supostamente, portanto não foi simplesmente um acidente. Quer dizer, foi, mas a maneira como ela reagiu não foi muito boa, e então nós seguimos a partir daí, ok? Pronto. Reminders of Him é uma história um bocadinho também intensa, mas eu gosto muito do livro. Não dei 5 estrelas como dei há 2 anos, dei tipo 4,5, mas eu gosto, tipo, por muitas polémicas, não sei, eu gostei da maneira como a Kenna luta para tentar recompor a vida dela e como, ou seja, quando a Kenna foi presa, vocês percebem que ela não tinha nada na vida pelo qual lutar. Nada. Tipo, literalmente a pessoa que ela amava faleceu por causa dela e vocês ficam tipo, uau, é que há uma parte que vocês não sabem, porque ela não conta bem o que é que aconteceu naquela noite, então vocês não sabem se a odeiam ou se a apoiam, e ver o que ela está a passar é muito, muito tocante. Tipo, o que uma mãe faz para poder estar com uma filha. Não é 5 estrelas, porque eu acho que ela com a filha, acho que podíamos ter visto um bocadinho mais disso. Eu sei que o propósito do livro não é propriamente esse, mas eu gostava demais. Mas sem dúvida que foi um livro muito bonito. Eu gosto imenso desse livro, reli-o agora. Se for preciso na altura que o filme vai sair, volto a ler. E uma coisa que eu adorei é que, pelo menos no trailer, está muito fiel ao livro, pelo menos na minha opinião. Portanto, malta, adorei, 4,5 estrelas. Li King of Sloth, da Anna Wang, e isto é muito engraçado, porque eu não queria ler este livro. Vocês sabem, eu nem tinha este livro. Basicamente, eu adorei até agora a saga de Kings of Sin, cada um com as suas críticas, nenhum deles acho que é 5 estrelas, mas eu queria ler King of Envy. E para ler King of Envy faltava-me este. Mas eu pensei em saltar, porque isto é Interconnected Standalones. Mas um dia, acho que foi antes de eu ter lido Reminders of Him ou depois, não sei, eu estava-me a apetecer fazer um bocado de pausa, porque lá está, 2 livros seguidos da mesma saga, depois o fim de Powerless, depois este que eu sinto que foi um bocadinho lento para mim. Pronto, eu só queria uma leitura rápida e que eu não tivesse que pensar assim muito. Então li King of Sloth, isto basicamente é um Enemies to Lovers. Nós temos o Xavier. O Xavier, ele é tipo um party boy, tipo, vive da herança do pai, quer festas, etc. E temos a Sloane, que é a assessora de imprensa dele. Ela é uma RP super famosa, tipo, relações públicas, tem uma empresa enorme, pronto, pequena, mas com muito lucro. Ela cuida de pessoas muito importantes. Então o Xavier é dos clientes mais difíceis que ela tem, e ela muitas das vezes parece que está a fazer babysitting. Pronto, entretanto, o Xavier, o pai dele, falece, e então o Xavier tem que... Não diria tem que crescer. Há aqui muitos problemas com os pais, tanto a Sloane como o Xavier, e vocês veem muito isso e a maneira como eles lidam. E é engraçado porque no meio de tudo, e apesar deles não se darem bem, supostamente, e de serem tão diferentes, muitas das vezes eles encontram apoio um no outro. E este livro foi uma agradável surpresa. Eu não estava mesmo nada à espera de gostar tanto deste livro. Eu li o pai em 4 ou 5 dias. Ele ainda tem 434 páginas. E vocês dizem, estás a reclamar de um 500 e não reclamas deste. Não sei, estava sempre muita coisa a acontecer. E eu gostei deste livro. Não é uma obra de arte, ok? É mais para passar o tempo. Não é daqueles livros que vos vai fazer pensar. Mas eu gostei da história deles. Muito da Sloane, muito do Xavier. A maneira como o Xavier estava lá para a Sloane, nas pequenas coisas, e percebia coisas que nem a Sloane às vezes reparava nela própria. Eu adoro isso, tipo, aquelas coisas que vocês fazem que é um hábito que as outras pessoas reparam e estão mesmo atentas a vocês, sabem? Eu adorei. Portanto, eu recomendo esta saga. Claro que isto é para maiores de 18 anos, sem dúvida, ok? Toda esta saga é morally grey. Este, por acaso, eu não achei muito morally grey, ok? Mas gostei de todos os plot twists. A pequena crítica que eu tenho deste livro, que ele foi 4 estrelas, acho eu, 4 ou 4,25, porque não temos uma coisa fechada, um assunto que não fica fechado neste livro, e muito provavelmente até vai ficar no próximo, espero eu, porque eles falam nisso, tipo, que é uma coisa que vai decorrer, mas eu não gostei, porque se aconteceu com esta personagem, eu gostava que nós tivéssemos fim com esta personagem. E se calhar até posso estar
a dizer isto de forma errada, porque não aconteceu só a esta personagem, é uma personagem do próximo livro que também, a quem também isto afetou, mas essa ponta solta eu não gostei muito, ok? Pronto, preferia que, já que aconteceu neste livro, que se resolvesse neste livro. Os últimos 2 livros do mês, que não foram os 2, porque eu acho que li este antes da King of Sloth, mas lá está, como estamos a falar, estou a tentar juntar as séries para não estar a dizer uma coisa e depois outra, são os últimos, porque este foi literalmente o último. Então, li Scythe e li Thunderhead. Basicamente, isto é um mundo distópico em que a ciência avançou a certo ponto que já não existe morte. Já não existe. Então, basicamente, para a população não ceder aquilo que é o normal ou aquilo que é suportável para o planeta, existem os ceifadores. E então, os ceifadores, eles ceifam pessoas, têm uma cota e durante um ano têm que ceifar um X número de pessoas. Pronto, supostamente isto deve ser de forma aleatória, deve seguir aqui alguns parâmetros, existe toda uma ceifa dedicada a isso. E depois, este mundo basicamente é governado pela inteligência artificial, que em português é o Kumbunimbu, acho eu, que é o Thunderhead. Pronto, e basicamente a inteligência artificial é boa, tudo o que ele faz é para ajudar, existem câmaras que vigiam, mas imaginem, é porque se houver um buraco na estrada, ele chama logo a manutenção para ir resolver, impede assaltos, ou seja, literalmente é um mundo distópico perfeito, em que tudo corre bem, dentro do normal, e a ceifa e o comboninho, ou seja, a política, a inteligência artificial estão divididos, porque o combonimbo está dedicado a proteger a cidade, a governar a cidade, não o mundo, porque ele está em todo lado. A inteligência artificial é tipo um Ultron, mas bom, ok? Para quem vê Vingadores, é tipo um Ultron bom, tipo um Vision, tipo um Jarvis, pronto. Desculpem. Pronto. Então, basicamente, é uma inteligência artificial boa que regula o mundo, e depois temos a ceifa que é à parte. Eles supostamente não se podem misturar. Pronto, posto isto, nós seguimos 2 personagens, seguimos o Rowan e a Citra. Eles basicamente estão a estudar para se tornarem ceifadores. Estão a estudar com o ceifador Faraday. Acho que é assim. Portanto, eles estão a aprender literalmente a arte de matar. Pronto. E depois, eu estou a tentar perceber aquilo que eu vos posso dizer, eu posso explicar o mundo. Pronto. Só queria ver. However, the terrifying responsibility of choosing their victims is just the start. Portanto, eles, claro, a Citra e o Rowan, ambos não queriam ser ceifadores. E vocês percebem que isso é uma coisa boa, não querer esta profissão, e o ato de ter que escolher quem vão ceifar para eles é muito complicado. Mas, basicamente, esta sinopse não está aqui com muitos detalhes, mas vocês conseguem perceber que mesmo no mundo perfeito existe algum tipo de corrupção. E então acaba por ser isso que nós vamos acompanhar neste mundo. Nós começamos a perceber que se calhar as coisas não são tão perfeitas como parece, e que muito provavelmente há muitas pessoas que também são corruptas e tentam, não levam os ideais àquilo que deviam de ser, e por norma uma sociedade só funciona se toda a gente estiver de acordo ou a lutar para o mesmo. Portanto, basicamente nós seguimos isso. Eu sei que à primeira vista pode não parecer os livros mais interessantes, até porque eu sei que não sou melhor a explicar, mas malta, estes livros, uau, o paralelismo com a sociedade atual. Enfim, inteligência artificial, o combonimbo, a maneira como as personagens estão interligadas, as pequenas coisas. Eu não vos sei explicar. Eu sei que fico, às vezes, tipo, eu paro os capítulos e eu tenho mesmo que ficar a pensar naquilo que li. Fiquei, uau. A corrupção, a maneira como a corrupção está representada aqui. Olhem, a sério, eu acho que esta saga vale muito a pena. Eu ainda não li o último e eles são grandinhos. Em português eu acho que eles são um bocadinho grandes, eu vi-os na Bertrand, e aqui também, pode não parecer, mas este livro tem tipo 500 páginas, e o último ainda é maior, mas têm sido jornadas espetaculares. Estes livros, na minha opinião, já são livros que vos vão fazer pensar mais. Eu lembro-me de estar a ler este livro com sono e fiquei tipo, não, vou parar, porque eu preciso de perceber aquilo que estou a ler. Mas eles para mim são tão intensos que eu até sonhei. Eu acabei este livro e passei a noite toda a sonhar com ele. Vale muito a pena e tenho... Não sei, acho que devia de haver mais gente a falar neles, porque sem dúvida que são livros bons. E eu sei que se calhar já tiveram a sua altura, porque eu lembro-me de já ouvir falar deles há mais tempo, mas acho que deviam voltar à moda, porque são bons, são muito bons. Experimentem ler o primeiro. Eu achei que me ia fazer confusão ler estes livros por causa do tema da morte, porque não é um tema que eu gosto de ler, mas não,
Tipo, está explicado de uma maneira que vocês compreendem. Vocês compreendem porque é que acontece. E vocês querem um mundo justo também para estas pessoas. Portanto, recomendo bastante, malta. Também, acho que este foi 4,5. Este também, não sei, eu só gostei, tipo, não sei uma classificação à certa, até porque eu depois mudo opiniões, mas tenho pensado imenso neles e tenho adorado. Mas pronto, malta, basicamente foram estas as minhas leituras deste mês, portanto, foram leituras muito boas, estou muito contente com o meu mês. Não sei se é só comigo, mas eu sinto que o outubro teve 250 dias, já não suportava este mês. Desculpa, foi um mês muito, muito intenso, foi muito intenso. Mas pronto, foi um mês bom, não? Mais ou menos. Há coisas boas. A nível de leituras foi espetacular, portanto, tirei as recomendações que vocês acharem melhor, mas espero. Daqui, o que eu recomendaria mesmo é a saga de Renegados e a saga de Ceifador. Eles estão todos traduzidos para português, tanto a saga de Renegados como a saga de Ceifador. Grande parte dos livros que estou aqui... Não, por acaso os primeiros 3 foram lidos em português, os outros foram lidos em inglês. Reminders of Him também li em português, mas eu só quero dar aqui um disclaimer. Perguntaram-me no meu último vídeo porque é que eu leio tanto em inglês. E malta, eu leio muito em inglês porque há livros que eu quero ler que ainda não foram traduzidos. Neste caso, por exemplo, este livro acho que não está traduzido. Já me disseram que sim, mas eu não encontrei. E depois, ler em inglês é muito mais económico. Estes livros, eu estive a ver a saga na Bertrand e este acho que estava 20 e este era mais de 20 e o outro também. Ficava-me a mais de 60 euros a saga toda. Eu comprei estes livros em inglês por 16 euros. Comprei na Vinted, o que também é uma ajuda, comprei em segunda mão, mas 16 para 60 vai uma grande diferença, ok? E já que eu tenho facilidade em falar em inglês e ler e escrever, apesar de às vezes há livros que são mais intensos e que tenho mais dificuldade em acompanhar, mas este estava a parecer uma leitura super acessível e então eu dei muito em inglês, não só porque é lançamentos que ainda não há cá em Portugal, mas também porque os livros são mais baratos e, malta, poupar é importante para mim. Mas pronto, basicamente foi isso, espero que tenham gostado do vídeo, se sim, deixem o vosso gosto, inscrevam sempre aqui o canal, se ainda não subscrevem e gostam do conteúdo, não se esqueçam de subscrever todas essas coisas do YouTube que vocês sabem como fazer e vemo-nos no próximo vídeo.